aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos assistindo a diversas confusões desde janeiro e o ano só tá começando realmente agora. Isso aqui não é Brasil, né? Só começa depois do carnaval. E, gente, Lula tentando conter o derretimento de sua popularidade veio com um pacote de medidas para baratear comida. E o que é que tu acha que aconteceu? Nem a Globo passou pano. Vamos falar sobre isso e algumas confusões que vão nos levar à segunda parte, porque 2026 também está na mesa. Ontem tivemos aí mais notícias, tivemos uma entrevista bem curiosa do senhor Ciro Nogueira e algumas notícias relativas a um cargo de ministro que pode ser ocupado tanto pelo Boulos quanto pelo Marco Aurélio de Carvalho do Prerrogativas, e parece que o Boulos vem despontando como uma possibilidade de ser o candidato da esquerda em 2026. Tá todo mundo aí começando a cogitar que Lula realmente não vai disputar. Aí também vamos comentar sobre Eduardo Bolsonaro, sua volta, porque acho que também tem a ver, né? 2026, as movimentações dentro da direita. Tem muita coisa pra gente falar mesmo aí, e tem uns vídeos, algumas coisas ligadas ao judiciário, que mostram antes e depois do Reinaldo Azevedo, que você fala, rapaz, como é que esse cara mudou tanto, viu? Aí depois, terceira parte, vamos falar de Estados Unidos, também confusão de lá não para. Mais algumas coisinhas ligadas, políticas externas, debates, e eu quero trazer para o Brasil. Não sei se vai dar tempo de a gente comentar isso hoje, mas ontem eu vi um tweet que eu tentei procurar uma corda para lançar e tentar trazer o cara de volta para a terra. Assim, o ego do cara tava inflado demais, né? Não tava pisando no chão. E se der tempo, tem mais umas notícias diversas aí do Brasil do Dilma, que segue dando errado, mas vamos lá. Exclusivo. Governo deve flexibilizar a fiscalização sanitária para baixar o preço dos alimentos. Aí eu te digo uma coisa. Se isso daqui já podia ter sido feito antes, assim, ó, se não tem nenhum problema nisso, se não é nenhum problema realmente sério que vai impactar a saúde das pessoas, por que não fez antes? Primeiro ponto. Mas se isso aqui pode trazer algum tipo de problema, e aí? O que é que vão falar? O governo Lula pode fazer tudo? O que eu sei é que isso aqui é uma medida de tantas outras, que a principal, assim, a joia da coroa, pelo menos do jeito que foi vendido, para baratear o preço da comida, é essa daqui, ó. Governo vai zerar imposto de importação de alimento para tentar reduzir a inflação. Veja a lista. Avanço na municipalização de expensão para acelerar a liberação de produtos é uma das ações apresentadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin após reunião com o representante do Alckmin, né, que é a questão ainda da flexibilização da questão sanitária. E aí? O pacote do Lula resolve ou não? Aí eu vou começar da direita, que a imprensa não vai levar a sério, né? Porque eu falo a opinião de bolsonaristas, até o extremo do passapanismo, que é a Miriam Leitão. Começando pela direita, nosso amigo churrasqueiro compartilha ali um cara chamado Ale Delara. Creio que é um posicionamento mais à direita, que fala assim, ó. O governo zerou os impostos de importação de produtos onde as maiores origens estão no Mercosul. Para quem não entendeu, alíquotas de 2 no bloco já são 0%. E dos produtos que estão em outras origens, o volume é tão pequeno que não fará a menor diferença. Por que não reduziram os impostos nacionais sobre os alimentos, IPIs, PIS/COFINS ou até mesmo IRPJ, CSLL, sobre a receita de vendas dos alimentos? Ele está falando assim, ó, não, vai zerar o imposto de importação, tá? Mas a maior parte vem do Mercosul, que o imposto é zero. E esse imposto é zerado para importar de fora, o valor é irrisório, até porque não tem competitividade. Por que Lula, rapaz, não baixa o imposto no Brasil, se ele realmente quer resolver alguma coisa? Mas é só, comentário de direita, tá? Aí vamos pra CNN. CNN tá meio desgostosa com o governo, né? No WW, Antônio da Luz, economista-chefe da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, comenta o anúncio de que o governo irá zerar imposto de importação de alimentos. Antônio alega que a declaração que foi dada por Alckmin não irá ajudar o consumidor. Eu nem vou dar play no vídeo. O vídeo tem 3 minutos e 20 segundos. Ele começa, inclusive, dando destaque que hoje, no Brasil, a situação fiscal é tão assustadora que o déficit nominal, não o primário, o nominal, que é o valor total, depois que você pega quanto entrou, quanto saiu e bota o pagamento da dívida, está maior do que na época do Fica em Casa.
O déficit nominal, que é o que realmente importa, está maior do que na época do Fica em Casa. Esse eu tô falando isso. Aí você vai para Maria Cristina Fernandes, Globo News, especialista em cobertura econômica. Segundo Maria Cristina Fernandes, economistas dizem que medidas vão demorar a surtir efeito. Esta produção é basicamente doméstica e teria pouco impacto zerar essa tarifa de importação. E isso pode gerar estresse com o agro. Exatamente a opinião mais à direita, né? Cara, os produtos aí, os principais, milho, café, a produção é nacional. Carne, o Brasil é o segundo maior produtor do mundo, se não for o maior produtor do mundo. Então, não vai resolver, né? E aí você tem o limite, o máximo do passapanismo, se você ainda tinha alguma dúvida que o Lula não está resolvendo nada. Miriam Leitão. Medida do governo para zerar impostos de importação de alimentos é vista com cautela por economistas. Temos que ver. Se a Miriam Leitão disse que a medida é vista com cautela, certamente é porque a medida não tem efeito prático nenhum. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E para tu ver como essa situação é ainda pior, e vem na linha, na esteira de muita coisa que a gente tem comentando por muito tempo, né, nos últimos dias, você vê, ó. Medida para baratear alimentos é inócua e mostra que o governo não entende do assunto, dizem associações. Para produtores de milho e café, não existem fornecedores internacionais com preço competitivo em relação ao brasileiro. Tu acha mesmo que o preço de produção lá fora, que a mão de obra muitas vezes é mais caro, e tem o imposto que eles pagam lá dentro, às vezes, ou não, né? Vai saber. Mas depois tem o frete para sair de um país, chegar até o Brasil, no final do dia ficar mais barato que café e milho, que o Brasil é assim, top of mind, né? Tá no topo. O Lula tá de brincadeira. Fica parecendo que é um típico anúncio só para gerar notícia. E tentar vender para a população, pro petistão, aquele petistão chato. Chegar no cara de trabalho e falar, ó, vocês viram o que o Lula fez? Lula está aqui, ó, lutando para baratear o preço da comida. Se a comida não baixar, é culpa da Faria Lima. É culpa de Bolsonaro. Só falta falar isso. Aí a matéria comenta assim, ó. Nesse contexto, eu só trouxe 2 parágrafos. São 2 coisas que eu acho que vale a pena refletir. Os estoques de milho estavam, no fim de janeiro, no patamar mais baixo da série histórica, de acordo com os dados do CPEA da USP. Então, por que os estoques estavam baixos? Por que Lula deixou os estoques abaixarem tanto? Essa situação é um reflexo da falta de estrutura de armazenagem. Por que o governo não está preocupado com isso? Por quê? Para ter lá, no período entre safra, né? Não ter esse problema. Fora isso, você ainda tem o problema da concorrência por espaço com a soja, que tem preferência por ter maior valor de venda, diz Bertolini. A gente fala assim, o agro é muito importante no Brasil, a soja com certeza, né? Você exporta muito, mantém a balança comercial no positivo, mas eu acho que a maior parte do brasileiro não quer comer soja. Acho que o brasileiro prefere muito mais comer milho, batata, arroz, do que comer soja. Pelo menos as pessoas que eu conheço não é muito chegado. Mas é uma coisa que você tem aí, né? Uma alta saída, principalmente lá na Ásia. Então, as coisas que a gente tem que se questionar, que a gente não vai ter uma solução se todo mundo no Brasil resolver só ganhar muito dinheiro. Não, vai ser todo mundo produtor de soja. E como é que resolve isso? Eu não tenho a mínima ideia. Por isso que você precisa, né, de uma discussão profunda de país, um projeto mesmo, e pessoas que entendam sobre isso. Por isso que eu falo que ter um projeto de país é meio complicado. Você tem que ter alguém com conhecimento real do agronegócio, de modo que não vai ser o governo. O governo não vai proibir alguém de plantar soja, né? Pelo amor de Deus. Agora você tem que ter, né, uma coisa, assim, um funcionamento mínimo. Por exemplo, o cara tá falando da questão de estoques. Se você tem uma questão minimamente garantida de ter estoques, pode ser um tipo de incentivo pro cara falar, não, cara, tem que produzir milho, né? Se eu sei que se eu produzir, nada, o governo tem lá os estoques, vai acabar comprando, eu não vou perder a minha safra. Enfim, para o diretor de Relações Institucionais da ABIX, o cenário se repete no caso do café. Não vejo nessa medida nenhuma solução para diminuir os valores, para reduzir os valores no mercado interno, até porque o preço do café não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, porque é uma commodity, é tabelado no mundo inteiro. E a demanda por café, ela está em alta, ela seguirá em alta. Como é que você vai resolver isso?
Eu não tenho a resposta. Eu sei que é um problema e 1º de janeiro de 2027, esse problema não vai desaparecer. Não vai desaparecer. A direita, ela vai voltar ao poder em 1º de janeiro de 2027. Ela vai ter uns meses que a população vai respirar, depois o povo vai cobrar. Queremos soluções. E depois a gente vai reclamar. É o Lula. Colocar a culpa no Lula não vai resolver muito. Preço dos alimentos beirou deflação, mas voltou a subir e fechou fevereiro em alta. Tentaram, né, vender. Não, olha só, quase deu certo, mas no final deu errado. Pois é, né? Cafés e ovos lideram as pressões inflacionárias. Arroz e feijão têm queda. Essas notícias, assim, não é a primeira vez. Todo mês tem umas notícias assim, né? Entenda por que comer carne é ruim. Aprenda a fazer receita disso. Veja a receita de ragu com linguiça. Alternativa mais barata à carne. A mesma imprensa que ficava lá o tempo todo, né? Ai, esses embutidos fazem mal para a saúde, né? Tem muito sódio, muito isso, muito conservantes. Come a linguicinha, ó. Come a linguicinha e se contente. Picanha já foi. Nunca, até o final do governo Lula, mas esqueça a picanha. Nunca terá no seu prato. Até o fim, até 2026, sem chance. Menos sorvete, menos comida fora. Anatomia da queda do poder de compra do brasileiro e da popularidade de Lula. Lula se elegeu falando, porque o brasileiro vai voltar a comer. Eu só quero que o brasileiro coma 3 vezes por dia. Pô, agora tá podendo nem comer um sorvete, rapaz. Nos últimos meses, o brasileiro passou a fazer menos refeições fora de casa e a buscar cada vez mais economizar no supermercado, especialmente os mais pobres. É por isso que a gente está chamando esse consumidor de equilibrista, porque entende que ele está fazendo escolhas com o objetivo de balancear os gastos. A desaceleração no ritmo de crescimento das refeições fora de casa foi a primeira indicação de que os brasileiros iam se preocupando em controlar mais os gastos. No último trimestre, a frequência com que as famílias faziam programas aumentou 4,1% menos da metade dos 9% observados no ano cheio. Depois, chamaram a atenção as mudanças nos hábitos de consumo dentro do supermercado. À medida que o fim do ano se aproxima, os carrinhos foram ficando menos cheios e os consumidores passaram a fazer mais visitas aos pontos de venda, um indicativo de que intensificaram a busca por preços mais baixos e por promoções. A composição da cesta de consumo no quarto trimestre, em relação ao mesmo período anterior, também reitera a percepção de desaceleração, com crescimento de categorias como de empanados, por exemplo, em detrimento de frangos, e avanço do café solúvel ante queda no consumo de café torrado. O cara tá com aqueles nuggets, né? Aqueles empanados de frango. Tu já deve ter visto, né, algum vídeo de como é que se faz esses empanados, né? Só os cortes nobres do frango. Esse é o Brasil do Lula. E aí, se você acha que tá ruim, é pior. Com a inflação da comida, famílias do Bolsa Família correm risco de insegurança alimentar, aponta governo. Tu lembra da chatice dessa turma? Tu lembra daquele estudo falso da fila do osso, 33 milhões de famílias passando fome, toda aquela ladainha? Gente, todas essas notícias são das últimas 24 horas. Todas. Todas essas notícias são das últimas... Parece notícia diferente. Todas são das últimas 24 horas. Esse é o Brasil de Lula. A gente tá em 2025 discutindo se o povo vai comer. Lá vai os bolsonaristas. O Brasil vai virar Venezuela. Bando de louco. A discussão é se o povo vai conseguir comer ou não. Aí você vê outro cenário do Brasil de Lula. A direita brasileira, você perguntar para ela o que ela acha da segurança jurídica, vamos falar assim, né? Ela vai falar que o Brasil não tem segurança jurídica. A direita já é muito crítica em relação a isso. Só que essa questão de segurança jurídica, ela começa a tomar proporções homéricas. Como que estamos já em março? Já acabou os 2 primeiros meses. A
Câmara e o Senado só deve começar a funcionar a partir de semana que vem, ou seja, hoje é dia 7, sábado 8, domingo 9, dia 10. Ou seja, dia 10. Vai ter passado um terço do mês. Realmente não trabalha segunda, começa a trabalhar a partir de terça. Até o momento não tem o orçamento aprovado. Uma coisa que já era para estar assim discutida e aprovada, votada, sancionada desde o ano anterior, sempre foi assim ao longo da história do Brasil. Agora pode tudo. Pode tudo. Se o governo gastar ou deixar de gastar, etc., aí faz o quê? Não tanto faz. É surreal o que está acontecendo no Brasil. O mercado, que tanto protagoniza, né, aquelas críticas em relação o governo não tem, né, uma preocupação com o fiscal, meu Deus, está gastando muito. Cara, a gente não sabe nem se está gastando o que pode, o que não pode, que nem orçamento tem. Cadê o mercado para fazer as suas cobranças? Carnaval se foi, trimestre caminha para o fim e Lula, que reforçou a fortaleza petista no Planalto, precisará agora correr atrás dos líderes do Centrão e de outros partidos para conseguir cumprir uma tarefa do ano passado, ter um orçamento para sua gestão. Estamos em março e o Senado só teve um dia de votações nesse ano. São 3 meses de salário na conta e quase nada realizado. A Câmara nem se arriscou a explorar a longa pauta de matérias importantes depositadas nas gavetas da casa. Ficou na farra dos bonés e cartazes. Relator do orçamento, Ângelo Coronel, PSD Bahia, ex-presidente da CPMI das fake news, disse recentemente que ainda aguardava alguém do governo se interessar em procurá-lo por uma conversa. Cadê o bicho da Fazenda? Cadê a equipe da Fazenda? A votação da lei orçamentária deve ocorrer em 2 semanas. Coronel ainda não apresentou seu texto. Aí, por que eu coloquei essa notícia? Porque a gente está comentando aqui, um Brasil que não sabe o que fazer para o pobre continuar comendo. Um Brasil que não está nem aí em resolver o próprio orçamento para as contas públicas não irem para o saco. É o mesmo Brasil daqui. Esse mesmo Brasil. Oposição aciona a TCU contra secretário do MEC por favorecer a OEI. Leonardo Barchini, número 2 do Ministério, foi diretor da organização contratada por quase 500 milhões de reais para a COP30. R$500 bilhão! Minha Nossa Senhora! É dinheiro para uma vida. Que uma vida, né? É dinheiro para uma... você criar, né, um legado, né? Aquela família que tem até brasão. A oposição na Câmara acionou o TCU nesta quarta para investigar a suposta influência do número 2 do MEC, Leonardo Barchini, em favor da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. O documento cita o salto nos repasses à organização, depois que Barchini, que foi diretor da OEI no Brasil, assumir como secretário executivo do Ministério da Educação, Camilo Santana. O cara era funcionário da OEI Brasil, né? Daí vai o MEC e essa instituição foi agraciada com salto nas verbas que recebe. Coincidências do Brasil de Lula. À frente da organização, com sede na Espanha, em setembro de 2023 a junho de 2024, a OEI recebeu 46,8 milhões da União. Só que aí, de agosto de 24 a janeiro de 25, ou seja, num prazo muito menor, com Barchini já no MEC, os repasses somaram mais de 133 milhões, quase 5 vezes. A OEI entrou na mira da oposição depois que veio a público a contratação da entidade para a gestão da COP no mísero valor de 478,3 milhões. O acordo assinado em dezembro de 2024 tem validade até junho de 2026. Por se tratar de uma organização internacional, a contratação dispensou fazer licitação. Contrato sem licitação. Ou seja, a OEI foi escolhida de forma discricionária pelo governo Lula para gerir o evento em Belém. A gente acha que essa aqui é a melhor de todas. Faz o L. A representação de Zucco também cita pagamentos relacionados à COP30, feitos fora do contrato de quase R$500 milhões,
Foram cerca de 20 milhões pagos em agosto e dezembro ao EI a mando da Secretaria Extraordinária para a COP30. Não é mole não, viu? Aprenda na vida, se você é petista, tudo dá certo. E, já que a gente tá falando da oposição, né? Acionar apostas ilegais e com dinheiro sujo. Tem gente no governo Lula lucrando com isso? Felipe Barros pergunta. Não vamos deixar. O jornal Metrópolis identificou 132 sites de bets ilegais que utilizam instituições supervisionadas pelo Banco Central. Onde está o Banco Central para combater isso? É um esquema bilionário de apostas que movimenta dinheiro sem controle, com facilitação em transações suspeitas, dando a suspeita à lavagem de dinheiro. Enquanto o cidadão paga seus impostos, esse sistema de apostas paralelo enriquece por negligência do Ministério da Fazenda. Por isso, acionei o Banco Central, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal e a COAF para prestarem esclarecimentos. Eles terão que investigar os crimes financeiros, a omissão dos órgãos competentes e o tamanho do prejuízo aos cofres públicos. Não vamos permitir que esse esquema continue impune. Quem do governo fechou os olhos para isso? 132 sites de bets estão recebendo aí, né? Ilegais, que estão utilizando instituições supervisionadas pelo Banco Central. E aí? E aí? Na hora de tirar, o Twitter do ar, um site do ar, é um estalo de dedos. Sai do ar. Se atacar a democracia. É porque aqui não tá atacando a democracia, não, né? Ah, meu Deus. Aí vamos lá. Vamos falar de 26 e mais algumas coisinhas. Senhor Ciro Nogueira tá demais. Tá o tempo todo aí dando entrevista, né? Vai arrumar mais uma. Na Globo News. Falou o que já tinha sido na imprensa. Ele refez a crítica ao Boulos. Ele refez o comentário sobre o desembarque. Fala do Fufuca, ali, né? Pra mim, Fufuca não deveria nem ter aceitado o ministério. Não quero mais postergar essa decisão. E ele tá falando que tem uma pressão na bancada, todo mundo quer sair do governo, tá ruim, meu Deus, Fufuca. Vamos ver aí, né, Fufuca? Qual vai ser? Enfim, Nogueira ressalta que não há compatibilidade entre o seu partido e o governo Lula. Segundo ele, foi feito um convite a pessoal do petista para o deputado federal, de modo que não houve aderência ao governo, né? Foi o Lula que chamou o Fufuca, a culpa não é dele. Ele também critica a possibilidade do Boulos ser ministro. Sobre a questão do Fufuca, tá ali, né? O H dele foi atrás, publicado hoje de madrugada, 2 da manhã. Indagado pela coluna, Fufuca não vai comentar. Não vou falar sobre isso. E eu até entendo, né? Imagina, Fufuca é do Maranhão. Você, que nem tem dinheiro pra andar de avião, se tivesse, teria que pagar um avião desse aí todo apertado, sabe? Aquela comida ruim, ainda tem que pagar hoje em dia pela comida. Na barra de cereal tu ganha mais. Fufuca, ministro. Ah, cansei. Irmão, é só pedir e o avião da FAB está lá. Tá lá. Você vê, né? Você dá um abraço no seu cachorro, rapaz. Você deixou lá no Maranhão. Tem uns privilégios, né? Ser ministro. Então, o Fuca, fora todo o ministério, a pompa, participar de eventos. Parece que o Fufuca gostou de ser ministro. Então o Ciro Nogueira e o Fufuca estão jogando aí pra ver se conseguem, sei lá, extrair alguma coisa a mais do governo Lula na reforma ministerial. A fala mesmo dele tá ali, ó, aspas, sobre a questão do Boulos. Com a presença de alguns ministros, aventando a possibilidade de ter uma pessoa como o Boulos, é um viés que está indo mais para o extremo. Lula está tomando a decisão agora de, no futuro, virar camiseta, bottom, como foram Che Guevara e Fidel. Ele não está pensando na maioria da população, em unificar o país, em governar para a maioria. Foi uma decisão que ele tomou e isso não condiz com o nosso partido, disse o senador Ciro Nogueira, sobre a possibilidade das siglas do Centrão desembarcarem do governo. Aí, entrando nessa questão do Boulos, é real, viu? Não é piada, não. Boulos do Ministério renovará governo Lula, diz presidente do PT de São Paulo. Eu vejo com bons olhos, diz o presidente estadual do partido, o deputado federal Kiko Seleguin. O Boulos tem experiência no diálogo com movimentos sociais e mobilização. Ele pode levar um espírito de renovação para o Palácio do Planalto. Sem contar que Lula vai colocar alguém com voto ali no governo.
Já imaginou? A bolo, assim, imagine. O ano é 2014. Você está lendo a Veja, assistindo a Globo, vendo a galerinha, né? Os Black Blocs e a galerinha da turma do Boulos, né? Do MTST, né? Fazendo estripulias na rua. Aí alguém te fala, sabe esse cara aí? Vai virar ministro do Lula. 2025. Tu ia dar risada, né? Peraí, pô. Não, aí tá demais. Não, calma. Para. Para de brincadeira. E a vaga, assim, pra mim essa mudança tá quase que certa. A gente tá sabendo quem que vai ser. Se vai ser o Boulos ou se vai ser o Big Mac. Marta Suplicy trabalha por indicação de advogado para a Secretaria da Presidência. Quem é? Marco Aurélio Carvalho, Grupo Prerrogativas. Aí tu vai ler a matéria na íntegra, não, o marido dela, né? Sei que lá Toledo faz vários eventos da Frente Ampla para organizar o enfrentamento ao bolsonarismo, porque o Big Mac é o grande nome que representa a Frente Ampla. Aí a Raquel Landim vai um pouco além. Cotado para ser ministro, Boulos deve entrar na corrida para suceder Lula. Então vai na direção do que o presidente do PT em São Paulo disse. A percepção de observadores é que Lula está se cercando de pessoas de sua confiança que podem ser candidatos à presidência em 2030 ou até mesmo 2026. Vai ter algum problema de saúde, né? Ou perceba que ele vai perder feio e bota algum aí para rodar no lugar dele. Mas tá aí, né? Boulos. Rapaz, não é possível. Tu já imaginou Boulos na urna 2026 com apoio do Lula? E Brasil. Surreal. Mas enfim. Aí lá na Globo News também, Merval Pereira foi perguntar sobre a famosa União da Direita. Ciro Nogueira, a União da Direita, ela existe? Ela vai existir? Bolsonaro atrapalha, ajuda? Aí Ciro Nogueira responde: eu acredito que Lula não será candidato. Não tenho dúvida de que os partidos de direita, né? De direita, o PP, direita, muito direita, estarão unidos no segundo turno das eleições. Isso aqui, pelo menos, eu espero, né? Que esteja todo mundo contra o Lula, na oposição. Já tá bom. Se vão ter candidatos únicos até lá, vai depender da liderança de Bolsonaro em escolher um nome que seja capaz de unificar esses partidos. Tradução, né? Um nome que consiga agradar a todo mundo, que eu acho difícil. Até porque pega aí o Caiado, já tá se lançando candidato. A gente tava comentando isso ontem. E tu pega... Enfim, outros partidos aí, né? Não vou nem entrar. Vamos tentar ficar light hoje, sem estresse. MDB diz não estar interessado em liderança do governo para Isnaldo. Corroborando o que o Ciro Nogueira está falando, né? Num possível segundo turno, a tendência é que todos estejam contra Lula. A ver. O MDB mandou recados para o governo Lula de que não está interessado em ser a liderança do governo na casa, né? Entregar aí para o Isnaldo Bulhões. Os MDBistas avaliam que Isnaldo tem mais projeção e poder liderando a bancada do partido. Migrar para a liderança do governo no atual momento de baixa popularidade seria um movimento arriscado demais. Além disso, isso amarraria o MDB mais ainda ao governo Lula, no momento em que o partido quer deixar em aberto suas opções para a eleição de 2026, inclusive apoiar o nome da oposição. A situação para o Lula segue piorando. Aí vem. Inelegibilidades e fragmentação podem dificultar competitividade da direita, dizem analistas, tá? O cientista político e sócio de Tendências Consultoria Rafael Cortez avalia que a direita tem um grande potencial eleitoral em 2026 por causa da queda de popularidade de Lula e da manutenção de uma forte polarização política no país. Acho que está todo mundo percebendo isso, né? Que a tendência de direita, a direita, né, da direita crescer é gigantesca. Outros fatores são as perspectivas econômicas, com inflação, sobretudo de alimentos e serviços, ainda alta, a taxa de juros com tendência de alta, ou seja, podemos chegar a 26 com um crescimento não tão dinâmico para alimentar um projeto de reeleição e trazer um sentimento de continuidade para o eleitor. Vou traduzir o que ele falou. A gente pode chegar em 2026 no caos, com o Brasil, assim, dentro do abismo, né? Não que nada esteja, é pior do que está hoje, muito pior. É lindo, né? Não?
Não, assim o Brasil pode dar tão errado e você não vai ter um crescimento não tão dinâmico para alimentar um projeto de eleição. Palavras doces para falar sobre a catástrofe que é o governo Lula. No entanto, Cortez alerta que a direita precisa superar desafios internos, tá? Quais desafios são esses? A direita vai ter que ter um trabalho de construção, de aproveitar essa oportunidade, na minha leitura, dados os desafios jurídicos e políticos de Bolsonaro. E aí eu fiquei até surpreso com essa fala dele, ó. O único nome com capital político para unir o campo conservador e ter um grau de competitividade. A tendência de fragmentação no primeiro turno. Você vê, né? O único candidato, o único, que tem chance mesmo de aglutinar todo mundo, parece que não pode disputar a eleição. Querem deixar ele inelegível, né? Já tá inelegível. Querem prendê-lo. Por que será, né? Por que será? E tem uma pesquisa que saiu, mais uma, no Nordeste, interessantíssima, já falo disso. Aí na esquerda é mais complicado se o não disputar. Não tem quem botar. Ele diz ali, ó, o Haddad e o Alckmin, sabe? Não tem força. A popularidade de Haddad não cresceu. E Alckmin já mostrou limitações eleitorais. Simone Tebet até ganhou a projeção em 2022. Mas agora que sua vinculação com o governo pode ser um entrave. Assim como aconteceu com o PSDB em 2018, candidatos muito próximos a um governo impopular acabam sendo rejeitados. O sentimento antissistema só cresce. Aí, pesquisa no Nordeste. Paraná Pesquisas, Rio Grande do Norte. Lula empata com Bolsonaro, mas Lula vence Michele. E Tarcísio também, ele vence. Nordeste, a casa do Lula, sabe? Quando chegam os votos no Nordeste, a mágica acontece. No Nordeste, Bolsonaro empatando com Lula. Bolsonaro empatando com Lula, veja só, né? Mas não pode disputar a eleição. Não pode, não. Tem que ser preso logo. A Paraná Pesquisa divulgou nessa quarta um levantamento que aponta um empate técnico entre a... Quarta foi dia 5? Foi dia 5 mesmo. Enfim, entre Lula e Bolsonaro. Caso as eleições presidenciais de 2016 fossem hoje, segundo a pesquisa, Lula teria 35,2% e Bolsonaro 30,5%. Tá na faixa, né? Pro padrão que é o Nordeste, aí na margem de erro estariam empatados. Aí eu fui atrás, né? O Pantera deixou aí disponível o link na íntegra. Aí vê só. Olha a diferença. Você tira o nome de Bolsonaro, coloca o de Michele. Deixa eu ver aqui o quanto é que o Lula tinha. 35,2%. Lula cresce 0,5%, vai para 35,7%. E enquanto o Bolsonaro tem 30%, a Michele tem 24%. Ciro com 16%, Gustavo Lima com 8%, Ronaldo Cláudio com 2,7%. Ou seja, se você juntar ali, né, conseguir a união da direita, né, e botando inclusive do Ciro Gomes pro Lula, pô, você tem ali um percentual que vai a 32%. Você basicamente tem um Bolsonaro sozinho. Se você juntar Michele com Gustavo Lima, você tem um Bolsonaro sozinho. Se você coloca o Tarcísio, a situação ainda é pior. 17,3%. Isso porque, gente, vocês devem conhecer o povo brasileiro, né? Muita gente está totalmente alheia do que está acontecendo. Sabe quem é Lula, sabe do problema do Lula, sabe quem é Bolsonaro. As pessoas nem conhecem o Tarcísio. O único candidato verdadeiramente competitivo estão querendo tirar da eleição, pô. Que é o Bolsonaro, né? Pode falar o que for. Competitivo é ele. E você vê que essa pesquisa ela vem na linha da Datafolha. 51,1% desaprovam, né, o governo, enquanto 46% aprovam. Se você olhar ruim e péssimo, dá 43,3%, ótimo e boa 32%, regular 22%. O governo não tá muito bom não, viu? Ainda na entrevista de Ciro Nogueira, mais uma vez, isso aqui, ele não merece nenhum apoio, nenhum parabéns por isso. Nada. Aqui você tem que pegar e usar para cobrar os outros. Porque eu não acredito... Assim, o que eu acredito é que Ciro Nogueira é um cara que ele tem paciência. E ele sabe ser esperto. Cara, eu acho que qualquer pessoa minimamente sensata deveria estar apoiando o Bolsonaro nesse momento.
quem não quer o Lula. E quem quer ver, né, as suas bases ampliarem, seja deputados, né, poder ter força política, pô, você vai colocar o campeão de votos, Ciro Nogueira, na Globo News, falando que ele vai cobrar que qualquer um que seja o candidato aí, caso Bolsonaro não possa disputar em 2026, qualquer um que seja o candidato, tem que ter na agenda, na pauta, uma anistia para Bolsonaro, tem que se comprometer. Eu não acho que Ciro Nogueira vai ser um parabéns, porque para mim isso aqui era obrigação. Qualquer pessoa que se diz à direita, e muito mais que isso, né? Tinha que ter obrigação também, desde já, nesse presente momento, tá aí empenhado, pô, em fazer alguma coisa, colocar para andar algum projeto para permitir aí Bolsonaro nas urnas em 2026. Falando em colocar projeto para andar, será que um dia tu imaginar que no Brasil, depois de tudo que aconteceu no passado, com Paulo Pimenta e nos Estados Unidos, para pedir apoio pro Lula, Gleisi Hoffmann pedindo ajuda aos árabes contra a prisão política do Lula, a esquerda sempre foi pedir ajuda. Tu imaginar que em 2025 seria necessário Sóstenes Cavalcante, deputado pelo PL, apresentar um projeto para tentar impedir que Eduardo Bolsonaro tenha seu passaporte apreendido. Líder do PL na Câmara quer barrar a apreensão de passaporte de deputados para livrar Eduardo. Na proposta, Sóstenes estabelece que medidas cautelares, diferentes da prisão, como a pressão do passaporte, proibição de se comunicar com investigados em determinado processo e uso de tornozeleira, serão impostas apenas se a maioria da Câmara ou do Senado, a depender da casa para a qual o alvo da justiça foi eleito, aprovasse os despachos judiciais em até 24 horas. Se não, não. É o tipo de lei que tem que ser discutida em 2025. Aí o Sóstenes está ali avisando, né? O Felipe Barros tinha acionado a OEA. E o Eduardo agradece a ambos, né? O deputado Felipe Barros acionou a OEA, o deputado Sóstenes, protocolo do PL. Obrigado pelo apoio. Estamos juntos, lutando por liberdade. Espero que mais políticos, né, se engajem nesse tipo de ação, rapaz. Às vezes gravar um vídeo aí, às vezes só gravar um vídeo, tanta gente aí com tanto engajamento, pô, às vezes fazer um vídeo bem feito, sabe? Bem produzido. Gente aí que tem proximidade com o marqueteiro, cara, faz um vídeo assim de apoio, mostrar, porque às vezes tem gente no Brasil que nem sabe do que tá acontecendo. E aí você vê que nessas horas essas pessoas desaparecem. Grandes bastiões da direita. Gente com mandato desaparece. Eu não vou nem falar. Hoje estou tranquilo na espera do ciclone Alfred. Aí, gente, olha isso daqui. Um jornalista do consórcio falando do caso de Eduardo. Depois a gente vê outras pessoas falando sobre a questão do Eduardo. Primeiro, jornalista do consórcio. Pra você ver, rapaz, até no consórcio tem gente que acha um absurdo o que está sendo colocado aí na mesa contra o Eduardo, né? Vê só. Pedir a cassação do deputado filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é também uma maneira de criar um fato para a imprensa, de jogar para a galera. Porque não se cassaram mandatos de deputados por muitos motivos que poderiam ser considerados gravíssimos. E nesse caso, não existe nenhuma motivação efetiva para cassar o mandato de um deputado que está viajando pelo exterior, nas palavras dele, para denunciar o que eles chamam de uma perseguição política contra o pai e contra um grupo político. Mais um pouco de água para o moinho da oposição nesse momento. Não, o Chiquinho Brazão. Cadê a cassação do Chiquinho Brazão? Um dos responsáveis pela morte de Marielle Franco. E outra coisa, quando o Lula foi preso, nós tivemos muitos parlamentares de esquerda defendendo o Lula no exterior, principalmente na Europa. Então é preciso também ter racionalidade nesse processo, tá certíssimo. Pedro Venceslau, obrigado. Pois é, né? Afinal, Lula, né? A esquerda pode tudo. Você vê que o Venceslau fala e o Uribe concorda. É um absurdo. Daí contra Eduardo Bolsonaro. Eduardo quer destruí-lo, né? Se deixar,
Joga na cadeia. Aí você vê, né? Janones faz acordo com a PGR e vai devolver 131 mil por rachadinhas. Olha o que Eduardo não fez e o que pode acontecer com ele. Olha o que o Janone fez e o que não vai acontecer. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Enfim, acerto chamado de Acordo de Não Persecução Penal foi homologado e prevê que o valor seja ressarcido à Câmara dos Deputados. Para você entender, né? O Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento previsto na legislação brasileira que permite que o investigado repare o dano e cumpra algumas condições para evitar o prosseguimento do processo criminal. Com isso, Janones havia sido indiciado pelos crimes de associação criminosa, peculato e corrupção passiva. Mas, após firmar o acordo com a PGR, ele não vai ser processado. Não vai ser para associação criminosa. Só fazer o L. Aí vamos voltar para Eduardo, né? Eu não vou nem ler o... Não, eu vou ler o que... Não, vou dar play primeiro. Vou dar play. Escute essa pérola. Se eu vi, você tem que ver também. Não tenho, assim, nenhum tipo de condolência. Eu fico triste do Eduardo não voltar ao Brasil, porque eu acho que ele deveria responder todos os processos que ele merece responder e deve responder aqui dentro. Lá fora, ele vai mentir descaradamente para a população brasileira, vai continuar rechaçando a moral de quem ele bem entender de lá dos Estados Unidos e ganhando em dólar junto com a turminha de lacração jornalística que ele arranjou por lá, que eu não sei como ele tá bancando, mas que a galera tá gostando, tá. E tá mentindo junto com ele. É impressionante. Então, eu fico triste por isso, porque ele é um desserviço à informação real do povo brasileiro, esse senhor. Então, eu gostaria que ele ficasse no Brasil, já que ele já fez tanto com o Chavo, pro pai dele, ele deveria ficar aqui. Ele deveria se manter e ser homem, né? Como o pai dele foi, de uma certa forma, confiando nas 4 linhas, ele deveria ficar aqui e confiar que o Superman vai vir salvar ele. Ou não. Ou ele deve ficar lá fora. O que vocês acham aí, queridos ouvintes? Na minha opinião, o Eduardo deveria voltar. Mas eu acho que ele não vai voltar, vai fugir, não vai fazer o que o pai dele fez, tá vendo que o pai vai ser preso, tem 2 filhos pra criar e vai cuidar da sua família, enquanto engana milhares de brasileiros com bravatas 1000, né? E com chaves e cargos que ele vai possuir aí com o Centrão, já que ele vai conseguir manipular e continua conseguindo boa parte da população brasileira. Eu não sei se você viu, mas o Eduardo Bolsonaro estava jantando e se relacionando, inclusive, com parlamentares americanos, junto com aquele pessoal do ZV, que é um grupo de pessoas que tem contas no X, que rechaçam moralmente todos os incômodos do Eduardo Bolsonaro. Todos já passaram por esse pessoal da rechaça moral. O Ricardo Salles é a maior vítima, inclusive, ultimamente, dessa turma. Mas existe praticamente uma quadrilha na internet que trabalha para o Eduardo e sua família. E isso vai se potencializar com ele lá fora, o que eu acho um perigo, inclusive para reforço das narrativas de que precisa regular a internet e tudo mais, que são produzidas pelo próprio STF. O que é que eu acho que o STF está deixando a própria direita, através do bolsonarismo, botar uma corda no pescoço e se enforcar? E aí? O que eu digo, assim, em primeiro lugar, né? A culpa disso daqui é do próprio Eduardo. Eduardo apoiou o crescimento da Brado Rádio. Tá colhendo o que plantou, né? Não é piada, não. Isso tem um fundo de verdade mesmo. Mas e aí, sabe? E aí, velho? E aí? E aí, Eduardo? Mas, gente, em segundo lugar, depois de qualquer coisa disso daí, Eduardo, meses atrás, deixa eu ver qual foi o mês aqui. A gente falou sobre isso na época. Aqui foi durante a eleição. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir 3 meses aqui. Foi entre agosto e outubro. Eu só olhar aqui no índice dos atos aqui rápido. Bota aqui pra olhar. Aqui é o de setembro. Deixa eu ver se tá aqui. Não. Não é setembro. Aqui, ó. Caso Brado Barroso. Outubro. Pronto. Do ZV que a gente tava comentando, tudo mais. Acusando os outros de ser funcionário, né? Tá bom. Isso não é de hoje. Aí, enfim. Tá lá, a turma do bem, a turma do amor. Aí aqui, ó. Eduardo vem com a linda thread explicando aí, né, o que tá acontecendo. Quem é a senhora Vanessa. Aí Eduardo coloca ali umas notas fiscais. Notas fiscais, né? E aí a doutora Raíssa, que foi candidata pelo PL, contratou serviços aí, né, da turma da dona Vanessa.
É, né? É curioso que ela acusa os outros, né? Acusa lá. Como é os comunicadores? Como é o termo que ela usa? Eu nem sei. Militantes lá dos Estados Unidos. Estão sendo bancados pelo Eduardo. Sei lá, talvez a Vanessa acostumada, né? Em só existir quando é bancado. Deve ser tipo a Brado Rádio também, né? Vai entender. Pra mim, esse é o pior tipo de acusação que tem, sabe? Porque foi o que trouxe o Brasil pro estado de coisa atual. Acusar os outros de estarem fazendo suas críticas, etc., porque são pagas para isso. Essa acusação, ela surge em 2019, ela vai crescendo, ela desemboca na CPMI das fake news, ela depois, né, porque o Gabinete do Ódio inicialmente não era ligado a isso. Aí depois o Gabinete do Ódio tem esse encontro com a CPMI das fake news e tudo mais, essa orquestração reforçada pelo relatório do Atlantic Council em junho de 2020. E aí começa toda essa história de financiamento e tudo mais, para fazer ataques, etc, pipipi, ppp. Essa é a direita. E você vê que são aliados de quem? Do Sabugosa. Aliados do Sabugosa. Cadê o Sabugosa para fingir? Não, isso aqui está errado, isso aqui não acontece. Eu rechaço esse tipo de comentário. São coisas que vão acontecendo, gente, aos montes nas redes sociais. Dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Eu fico só observando assim e falo, rapaz, velho, não é possível não. Ô, galera, cara de pau. Mas o povo finge aí que nada tá acontecendo. Tem uma coisa que eu acho que não vai dar tempo de comentar hoje. Não daria, a não ser que eu pule. Eu acho que eu vou pular pra gente comentar. A gente vai voltar nessa questão aqui, né, dessa senhora, já já. Guarde isso daí na mente. Que tem as coisas que eu quero comentar, que eu tinha falado na introdução. A gente vai voltar, trazer umas coisas... Pular pro o final do tema seguinte, falando da questão aí do senhor Donald Trump. Enfim. Falando de jornalismo, esse jornalismo amante da liberdade, né? E Eduardo vai estar voltando agora, né? Ele não vai ficar nos Estados Unidos não, mas segundo ela, Eduardo não vai voltar não. Reinaldo Azevedo, 2015, sobre liberdade de expressão. Essa era cláusula pétrea. Posso pedir a queda do Papa. Empresários reunidos para falar sobre o Supremo em 2022, golpistas. Ives Gandra, em 2015, cara sério, qualidades jurídicas. Em 2022, mentiroso, ignorante, golpista. O que aconteceu em 7 anos que fizeram que Reinaldo Azevedo mudasse tanto de postura? Vamos ver aqui, nosso antes e depois. É um absurdo as pessoas pedirem fora de mundo, não é absurdo nenhum. Não é absurdo porque a Constituição permite. Artigo 5º da Constituição. É cláusula pétrea. Eu tenho liberdade de expressão, posso sair à rua e pedir a queda do Papa. Se for uma tolice, as pessoas perceberão que é uma tolice. Com os milhões que havia nas ruas, eu não acho que seja tão tolice assim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, existe a Lei 1079. E há pessoas muito sérias, aliás, uma das pessoas sérias que acha que ela transgrediu a Lei 1079 é o Ives Gandra da Silva Martins, que ele já entrevistou no programa dele muitas vezes, exaltando as qualidades jurídicas do Ives, que são evidentes. Né? Então, existe a Lei 1079, crime de responsabilidade. E, finalmente, existem as transgressões do Código Penal, né? As pedaladas fiscais. Então, você tem razões técnicas para pedir, você tem a autorização da Constituição do artigo 5º. Bom, essa gente se reuniu, parece que perto de 300 empresários, num evento golpista com Marco Aurélio e com Ives Gandra, para falar mal do Supremo. E aí, Ives Gandra disse então que o Supremo se transformou no maior partido de oposição, né? Porque a oposição perde, recorre e ganha no Supremo. Isso é mentira. Se você fizer um levantamento, isso é absolutamente mentiroso. Isso é só ódio ignorante, desinformado. Ives Gandra Martins, o jurista do golpe. O cara mudou, né, em 7 anos. Mas essa não é a única mudança, não, ó. Vê só. Essa aqui é mais recente. Oi, Reinaldo. Você disse que não condenar Ibanez seria desmoralizar a justiça e também um crime de lesa democracia. Você estava errado e pediu prisão de uma pessoa inocente? Ou a PGR e o ministro cometeram um crime de lesa democracia? Porque ontem, né,
a PGR e depois o ministro acatou, eles arquivaram o inquérito contra o Ibanez. E aí, quem que tá errado? Reinaldão ou a justiça? Vamos ver. Quando Alexandre de Moraes afastou o Ibanez Rocha, o Alexandre deixa claro ali, não vai preso porque o Ministério Público não pediu. É isso que o Alexandre está dizendo. Eu acho que merecia cadeia. É que o Ministério Público não pediu. Ele já pediu para voltar. Se vai voltar, não vai voltar, não sei. Eu encerro assim. Esse senhor tem que ser condenado. E condenado perdeu o mandato. Se não acontecer, a justiça se desmoraliza. Ibanez não pode voltar. Agora, ainda que volte, ele não pode escapar da condenação. E, portanto, da perda do mandato. É isso aí. Ibanez volta ao cargo não pela minha vontade. Alexandre está sendo bonzinho, vai. Eu defendi a prisão do Ibanez. Prisão, defendi. Não só afastamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou o inquérito que investigava o governador. E aí, Reinaldão? E aí, Reinaldão? A justiça está errada, Reinaldão. Se tivesse, tem que falar dela, né? Mas se a justiça estiver certa, cara, como é que eu vou levar a tua opinião a sério? Um perseguidor, um inquisidor que vai pregando cadeia. Reinaldão tinha que trabalhar na Brado Rádio. Quero esse crossover. Reinaldo Azevedo. Garanto que ele aceitaria. Garanto que a turma da Brado Rádio tem total apreço pelo seu Reinaldo. Na sequência aqui também, de comentários assim que... Só no Brasil, viu? Ah, Jesus. Escuta essa pérola do nosso companheiro Chico Linguiça. Já deu de ser, nós somos o público que vai cobrar, eu tô aqui pra cobrar, tô de olho. E aí quando tentam derrubar o Arthur, vocês foram os primeiros a cobrar o Arthur. Quantos de vocês não tiveram vergonha de defender o Arthur quando saiu aquela merda daquele áudio? Quantos de vocês ficaram impactados? Com medo porque vocês cobravam todo mundo e agora vocês se sentiram na posição de ser cobrado. Enquanto isso, um bando de retardado, de verde e amarelo, defendendo as coisas mais absurdas do mundo, não tem vergonha de fazer a defesa do projeto de poder deles. E é isso que eu quero falar. Eu tô vendo um monte de rapazes, um monte de moças, gente do Brasil inteiro que veio até aqui. Pessoas normais, comuns, que querem, eu quero só viver a minha vida normal. Você não vai viver vida normal nenhuma. Ou você deixa de ser esta pessoa e se torna parte de um exército cujo único objetivo é chegar no poder, ou acabou. É sobre mudar a nossa linha ideológica e é sobre se ver como um projeto de poder. Isso é uma verdade. Pega esse bando de Rodrigo Constantino. Quando eles criticam a gente, falam, o MBL é um projeto de poder. Quer saber? Somos sim. Foda-se. Eu quero o Kim no poder. Eu quero o Arthur no poder. Ou o MBL se torna um projeto de poder, ou o MBL fecha. E eu quero firmar esse pacto com vocês hoje, e é para isso que eu quero abrir esse painel. Ou é um projeto de poder, e vocês vão com a gente pra trincheira pra ganhar, ou esquece. Eu não vou aceitar mais, enquanto a gente se sacrifica, ser cobrado. Olha o áudio do Arthur. Foda-se o áudio do Arthur. Eu passei pano pro áudio do Arthur. E a pergunta que fica para vocês é se vocês vão deixar eles irem sozinhos, ou vocês vão fazer academia, ou se vocês vão se tornar candidatos, líderes, e vão fazer exatamente o que esses filhos da puta do PT e do Bolsonaro fizeram. Tem um projeto para tocar o Brasil, e ser o projeto da nossa geração. Fica lançado o desafio com vocês. Nós aqui fazemos o que sacrifício que tu faz, Chico Linguiça. Tu não faz nada da vida, cara. Pelo amor de Deus. Para, mano. Andando aí de carrinho restaurado, sabe? Você acha que algum desses meninos aí boca aberta aí que tá dando dinheiro pra vocês tem condição de ter a vida mansa que vocês têm? Todo mundo aí bem, rapaz. Bem tratado, bem servido, comendo do bom e do melhor, dentro do ar-condicionado. Que sacrifício, rapaz. É uma cara de pau sem igual. E aí, eles querem cegueira. Tem que passar pano mesmo pro errado. Tem que passar pano pro errado. Pro Arthur, eu passei pano mesmo. É isso aí, pelo menos assumiu, né? Aí, eles passaram um dia lá nas redes sociais. O Chifre que postou esse vídeo, né? Falando assim, rapaz, a galera é uma seita, né? É uma seita.
Aí eles passaram o dia agindo do modo que uma seita age, né? De forma coordenada, repetindo o mantra, tipo de uma seita, de que eles não são uma seita. O que mostra que, no final do dia, é basicamente uma seita, né? Esse é o Brasil, né? Aí o Steve coloca, o MBL sentiu. Estão tentando subir uma trend para nós não somos uma seita. Enfim, né? Realmente, vocês não são, não. Vocês não são, não. É o Brasil. É o Brasil. Mas vamos lá. Falei que ia voltar aqui. Vou adiantar aqui para falar. Tava no final, mas acho que tem a ver com. Tem a ver com coisinha aqui. Se liga. Voltando aí para a questão do Eduardo Bolsonaro, né? Ontem, o nosso ex-chanceler Ernesto Araújo fez um tweet sensacional. Toda a força que os Estados Unidos de Trump estão dando ao presidente Bolsonaro e ao bolsonarismo se deve à excelente relação que Bolsonaro e Trump estabeleceram em 2019 e 2020 com base na nova visão de uma aliança Brasil-Estados Unidos. Beleza. Essa aliança, por sua vez, foi construída por mim quando chanceler, através de iniciativas concretas com os Estados Unidos que eu lancei e conduzi. Até aí ok, até aí tá bacana. Nas áreas de defesa, segurança, comércio, investimentos, combate à corrupção, tecnologia, coordenação geopolítica, liberdade religiosa, combate ao terror, defesa da vida, combate à ideologia de gênero, blá blá. E eu fiz enfrentando todo tipo de resistências e hostilidades do establishment, inclusive dentro do próprio governo. O fato é que a semente de uma nova relação Brasil-Estados Unidos, lançada por Bolsonaro na campanha de 2018, só germinou, cresceu e frutificou porque eu a cultivei. E hoje está dando sombra e respaldo decisivos à sobrevivência política do ex-presidente. Aí, o final, acho que deu uma desandada. Se o presidente Bolsonaro tivesse colocado pilantras e mariolas para gerir o governo desde o início, então, quer dizer então que em determinado momento Bolsonaro colocou pilantras e mariolas, em determinado momento, não no início, mas em determinado momento, com o pragmatismo interesseiro que eles trazem, com toda a imoralidade da velha política, com a postura anti-americana, pró-comuna, pró-Maduro, que é de todo o corruptariado brasileiro, ou com a palhaçada do nacionalismo adorador de comunistas, hoje, Trump nem saberia quem é Bolsonaro. Eu acho que o Ernesto, enquanto ministro, ele tem meio que essa obrigação, né, de construir pontes. Eu acho que ele deve ter ajudado em alguma coisa, mas tentar se colocar como o rei da coisa toda, o pai de toda criança, cara, respira. Eu acho que o Ernesto ele podia ter comentado a mesma coisa que ele tá falando aqui, falando o seguinte, né? Poxa, eu tenho orgulho de poder ter participado dessa construção ao lado de outras pessoas. Só fica parecendo aí que ele é o rei da cocada preta. Aí você vai dar olhar nos comentários, né? Vê esse. Tanto que Trump chamou você às portas fechadas, né? A mentira não durou nem uma hora. O Ernesto, que se vendeu como o grande nome responsável por essas relações, você vê em 2019, Ernesto Araújo teve chilique por participação de Eduardo Bolsonaro em encontro com Trump. Chanceler não participou da reunião entre os presidentes no Salão Oval da Casa Branca. Mas o Banânia, fritador de hambúrguer, estava lá. Respira, Ernesto. Capaz, tá com o coração muito amargurado. Aí vê só, né? Falei que a gente ia voltar ali na parte anterior, pra vocês entenderem. Abre aqui o Twitter. Maximizar. Autoestima é uma coisa séria, viu? Tenha autoestima na sua vida. Nunca faz mal. Se liga. Cá. Você vai ler aqui os grandes comentários, né, do Ernesto. Aí tem um comentário de críticos, né? Todos criticando. Frio, petróleo conservador. Coisa ridícula, mesquinha infantil. Várias críticas. Acho que não. Zanata. Você vai passando, só tem
assim, sua grande parte, comentários críticos. Eu no Twitter não costumo bloquear. Eu só costumo silenciar a pessoa pra não ficar lendo as coisas de sempre, né? Olá, aliada do Salles, Baianinha Intergaláctica. Sabemos que a origem de tudo isso veio de ti. Não adianta dizer agora que não houve base pra isso, a base foi sua. Não, acho que realmente o Ernesto pode ter ajudado tudo. Mas a forma como ele coloca é meio complicado, né? Então, você vê que quem o apoia, nossos amigos intergalácticos. E quem mais, ó? Olha a Vanessa. Olha ela. Fala da Brado Rádio. Deve dar tristeza ver o caminho que esses políticos que achamos que salvariam o Brasil tomaram. Parabéns, Ernesto, pelo seu trabalho. Uma pena que o pragmatismo e a vontade de fazer parte da turma foi o que restou do governo de direita que o Brasil levantou com a ajuda de pessoas competentes como você. A mesma Vanessa quer colocar o Eduardo na cadeia. É uma grande simpatizante do companheiro Ernesto. Tirem suas conclusões, viu? Tirem suas conclusões. Eu sei que acontece tanta coisa todo santo dia, que se eu for falar, eu vou passar o dia dividido na direita, né? E é momento de união, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo, a gente tem que derrubar o Lula. Enfim, eu quero muito ver o que é que vai ser do Brasil, sabe? MBL corre lá com seu projeto, Gustavo Lima é o caiado com deles, Pablo Marçal mostrou muito bem pra mim, né, o que é a direita no Brasil e o que ela tá disposta a fazer, né, por um pedacinho do poder, por uns likes de internet. Vamos ver o que é que vai ser do país, né, nos próximos anos. Mas do jeito que a coisa tá indo, não sei, viu? Tenho minhas dúvidas aí se o pessoal realmente quer que o Brasil dê certo ou tá naquela, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Torço que o Brasil avance, de coração. E eu acho que o caminho vai passar pelo Jair, viu? Tem gente apostando contra, aposta aí. A gente vai ver ao longo dos anos se apostar contra o Jair terá sido algo bom ou terá sido algo ruim. Vou mandar todos esses vídeos que eu dei play lá no Telegram. Estamos aqui de boa, né? Light, sem perturbar muito ninguém. Esperando o furacão, o ciclone Alfred chegar. O pico do Mandetta, assim como no Brasil, tá sendo, né, empurrado para frente. Era para estar o pico do Mandetta hoje de madrugada. Aí mudaram para amanhã de madrugada. Aí agora tá mesmo de tarde. Daqui a pouco nem vai ter ciclone mais, né? É assim, eu espero. Eu não quero prejuízo para ninguém. Mas é isso. Vou mandar os vídeos que eu já falei no Telegram. Você pode baixar, rever. Se gosta do meu trabalhinho, se quiser um pouco mais, passa no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Peito na descrição e tem um Atlas brasileiro. Até porque, né? Infelizmente, Eduardo Bolsonaro não está me bancando, Eduardo. Se puder me bancar, eu agradeço, mas não tá. E é isso, gente. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Fui.